sempre uma alegria estarmos com vocês meditando a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar a palavra que a liturgia da igreja nos propõe para o segundo domingo do tempo comum. O tema que nós iremos aprofundar hoje é um tema muito especial e é um tema importantíssimo para a sua vida. É o tema da vocação. Então participe conosco e vamos juntos meditar a palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca da vocação. Antes de começar a meditação da palavra, eu quero pedir uma coisa a você. Quero pedir que você nos ajude nesta ação de evangelização, que você, se não é inscrito, se inscreva no canal. Como vocês sabem, esse canal tem como propósito levar a muitos o conhecimento de Deus através da doutrina da igreja, a teologia do corpo, como também agora nós estamos meditando a palavra de Deus. No final do vídeo, escute esse vídeo inteiro, no final do vídeo compartilhe com seus amigos, convide os seus amigos também a se inscreverem no canal, deixe o seu like para que assim a evangelização alcance a muitas outras pessoas. Então conto com vocês. Como nós falávamos no início, o tema que nós vamos meditar hoje e que a igreja nos propõe na liturgia é o tema da vocação. É um tema muito caro para todos nós. Todos nós fomos criados para responder a uma vocação. Normalmente a gente associa o termo vocação, quando assim o fazemos, a aptidões pessoais, a nossa profissão, mas vocação é muito mais do que isso. E a palavra de Deus vai nos fazer compreender bem isso, o que realmente significa vocação. Tá certo? Então hoje nós vamos meditar os textos de 1 Samuel 3b, 10, 19. Vamos também refletir sobre o Salmo 39. A segunda leitura de hoje, 1 Coríntios 6, 13c seguintes. E também nós iremos meditar o Evangelho de 1 João 35, 42. A primeira coisa que eu queria refletir com você é sobre o texto de Samuel. Na primeira meditação que quero fazer com vocês sobre vocação é partindo do texto de Samuel. O texto de Samuel é um texto que ilustra muito bem como acontece uma vocação chamada, um despertar vocacional. Eu queria destacar desse texto algumas coisas que para mim são muito importantes e acredito que você também, iluminado por esta reflexão, vai perceber também a importância para a sua vida sobre esses aspectos que nós vamos aqui refletir. Samuel, ele estava no templo. E no templo, como é importante a gente compreender isso, porque no templo, o templo é a casa de Deus, Samuel estava ali com Eli. Eli é uma espécie de promotor vocacional, aqui o texto pode nos fazer compreender Eli como um promotor vocacional, como é importante para nós termos pessoas que nos ajudem, esse olhar exterior, esse olhar externo, que nos ajudam a compreender a voz de Deus, porque muitas vezes a voz de Deus se apresenta para nós como um grande mistério. Muitas vezes nós não compreendemos a voz de Deus. E Eli estava ali no seu aposento, dormindo, e Samuel escuta a voz de Deus. E ele, escutando aquela voz, vai ao encontro de Eli e pergunta para Eli: tu me chamaste? Aqui estou. E Eli responde: eu não te chamei, volta a dormir. Por 3 vezes isso acontece. Por 3 vezes Samuel escuta a voz de Deus. A voz de Deus, ele não consegue ainda perceber, ele não consegue compreender a voz de Deus, ele não consegue discernir a voz de Deus. E ele vai ao encontro de Eli. E Eli, sensível à voz de Deus, na 3ª vez que Samuel procura, Eli diz para Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. Queridos irmãos, como eu estava aqui falando no início dessa meditação, é muito importante para nós essa
a figura de alguém que nos ajuda em um processo de discernimento da vontade de Deus. Muitas vezes para nós, a nossa vocação, o despertar vocacional, será muito difícil porque nós não compreendemos como Deus nos fala. Deus vai de diversas formas tentando revelar para nós a sua vontade. Deus vai de diversas formas criando os meios para que nós compreendamos a sua vontade, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber a voz de Deus. E como é muito importante a gente perceber que diante desse limite que nós temos, é preciso que a gente procure alguém que já tenha mais experiência, alguém que também já tenha feito um caminho vocacional para nos ajudar nesse processo de descoberta vocacional. Quero aqui parafrasear São João Paulo II quando falava do seu sacerdócio, que é uma vocação. São João Paulo II, definindo o sacerdócio, dizia que o sacerdócio é um dom e um mistério. A nossa vocação também é dom e mistério. É dom porque Deus nos dá, é uma graça, é uma dádiva divina, é dom. Não somos nós que escolhemos simplesmente uma vocação. É claro que nós precisamos responder a uma vocação. É claro que na nossa liberdade nós podemos escolher abraçar uma vocação. Porém, a nossa vocação é dom de Deus. E Deus, se nos chama, nos elege para uma vocação, Deus nos dá todas as graças necessárias para correspondermos a esta vocação. Deus nos dá todas as graças necessárias para correspondermos, para dizermos o nosso sim. A graça não nos falta, por isso nós não devemos temer. Se muitas vezes o medo pode vir ao nosso coração, porque nós olhamos de modo demasiado para os nossos limites humanos, olhamos demasiadamente para as nossas fraquezas e não compreendemos que a graça de Deus ela é disponível para nós e a graça de Deus nos fará cada dia vivermos o nosso sim e sermos constantes no nosso sim. Se nós vamos abraçando esta vontade de Deus, se nós vamos aderindo a esta vontade de Deus, nós veremos de modo muito concreto o efeito deste chamado, desta eleição na nossa vida. Dom, eleição. Nesta eleição de Deus está a nossa realização pessoal. Nesta eleição de Deus está a minha felicidade, a sua felicidade, a minha realização, a sua realização. Então, Eli, essa voz externa, como também no Evangelho de hoje, São João, ele estava com seus 2 discípulos e quando ele vê Jesus passando, ele aponta para Jesus e diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Muitas vezes nós vamos precisar desses canais de Deus. E não somente isso. Muitas vezes estes canais de Deus serão não somente um auxílio, mas essas vozes externas poderão nos ajudar a compreender e a responder o que por nós mesmos nós não conseguimos. Como é importante esse olhar externo. O Salmo de hoje diz, no refrão: eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Queridos irmãos, como é prazeroso nós realizarmos na nossa vida a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um fardo que nós carregamos. A vontade de Deus não é um peso. A vontade de Deus nos liberta. Quanto mais nós compreendermos a vontade de Deus, quanto mais nós acolhermos a vontade de Deus, nós veremos o efeito desta vontade na nossa vida. Assim aconteceu com todos homens e mulheres que ao longo da história, nas Sagradas Escrituras, responderam à voz de Deus. Com isso não quero dizer que a vontade de Deus não traga para nós
grandes renúncias. Não exija de nós grandes renúncias. A vontade de Deus exige de nós grandes renúncias. E a maior de todas as renúncias que nós precisamos enfrentar não são as outras renúncias de fora de nós. Muitas vezes a maior renúncia é a nossa vontade. A nossa vontade muitas vezes ela não se submete à vontade de Deus. E precisamos sim nos submeter à vontade de Deus. Gostaríamos muito de, como Santa Teresinha, responder diante do chamado de Deus, diante da eleição de Deus, como ela disse que ela fazia a sua vontade, porque a sua vontade estava profundamente unida à vontade de Deus. A vontade dela estava voltada inteiramente para a vontade de Deus. E deve ser assim a nossa vida. Nós devemos sim submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque Deus sabe muito mais do que nós qual é o melhor para nós. Deus sabe de fato o que nos realiza. E claro, a vontade de Deus nos realiza plenamente. A vontade de Deus nos realiza completamente. Fazer a vontade de Deus gera em nós alegria, gera em nós uma verdadeira realização. Então, com prazer, Jesus com prazer acolheu a vontade do Pai, assumiu o projeto do Pai, o plano de salvação do Pai para redimir a humanidade inteira. Com prazer, assumiu um corpo e realizou através desse corpo, através da sua vida, realizou a salvação da humanidade. Na segunda leitura de hoje nós escutamos, já no final da leitura, nos últimos versículos, falando sobre o nosso corpo, sobre a nossa corporeidade. Sabemos muito bem que o nosso corpo é a expressão da nossa pessoa. Através do nosso corpo nós realizamos um projeto, o projeto divino. E está inscrito no nosso corpo, está inscrito em nós essa vocação para o amor, dentre tantas outras vocações. E como um apelo central dentro de nós, Deus nos chamou a uma vocação, escreveu no nosso ser uma vocação. Por isso que nós, na teologia do corpo, falamos do significado esponsal do corpo. E na comunidade católica Shalom nós falamos sobre o amor esponsal. O amor esponsal é justamente essa capacidade que Deus nos deu, pelo seu Espírito potencializa no nosso ser, essa capacidade de amar, e não somente de amar com sentimentos, mas de amar com a nossa vida inteira. Não um amor romântico que não nos compromete, mas um amor que compromete a nossa vida inteira. O amor a Deus e o amor aos nossos irmãos. Para isso fomos criados. Para isso o nosso corpo foi criado. Para amar, para se ofertar, para ser dom a serviço dos outros. Aquilo que, como no início eu falava, o dom que Deus nos deu, que é a nossa vocação, e é um mistério também. É um mistério. O nosso corpo muitas vezes revela um mistério. Para além do que nós conseguimos ver, o nosso corpo revela algo que é muito mais profundo. Um mistério escondido desde toda a eternidade em Deus, como nos diz São João Paulo II. E quando nós abraçamos a nossa vocação, nós revelamos esse mistério que estava escondido. Nós revelamos para o mundo um chamado, uma eleição. Revelamos para o mundo que o eterno existe, que o céu existe e que o céu é uma realidade concreta que nós devemos buscar. E assim fomos criados por Deus para viver. Fomos criados por Deus para abraçar a nossa vocação que diz respeito à nossa salvação. A nossa vocação diz respeito à nossa salvação. E por fim eu gostaria de comentar o capítulo de 1 Coríntios 6, como mencionei. Nesse capítulo, no último versículo, diz assim: de fato, fostes comprados por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo.
o nosso corpo deve glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus com o nosso corpo, que foi comprado, foi resgatado por Jesus, e que a nossa vida, portanto, agora não mais nos pertence. A nossa vida pertence a Deus. Fomos criados por Ele e resgatados para Ele. O nosso corpo é sagrado. A nossa vida é dom, é sagrada. Não temos um corpo para vivermos nesta vida como se ela fosse uma realidade transitória. Esse corpo tem um destino eterno. Portanto, a vocação abraçada nesta vida diz respeito ao nosso destino eterno. Glorificar a Deus com o nosso corpo, que é santo, porque dentro de nós habita Deus. O nosso corpo é sagrado. Nós somos fracos e pecadores, mas nós somos capazes, pela graça de Deus, de a cada dia crescermos na santidade. O nosso corpo tem muito valor diante de Deus e foi criado para se realizar em Deus, realizar-se em Deus. Concluo esta homilia comentando o relato de João. Um outro aspecto importante que queria destacar nessa meditação. O evangelho de hoje, nós meditamos essa experiência dos discípulos, desses dois discípulos, André e João. Eles eram discípulos de João Batista, e João Batista, quando Jesus passa, João Batista aponta, convidando os seus discípulos a seguirem Jesus, o Cordeiro de Deus. É interessante que quando esses discípulos ouvem a voz de João Batista, escutam João Batista, essa voz exterior que aponta para Jesus, eles seguem Jesus. E Jesus se volta para eles e pergunta: o que estás procurando? Eles dizem a Jesus: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. E eles foram ver onde Jesus morava e permaneceram com ele. É belo a gente compreender que uma resposta vocacional tem a ver com a nossa inserção dentro de um chamado. Nós não compreenderemos a nossa vocação se nós não conhecermos a nossa vocação. Vinde ver. Qualquer um de nós que tenhamos o desejo de aprofundar o nosso chamado vocacional, precisamos conhecer aquilo que trazemos em nós. Sabemos que vocação tem a ver com a nossa identidade mais profunda. Se nós, escutando a voz de Deus, aprofundarmos esse chamado, nós seremos capazes de corresponder a esse chamado, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das provas, dos sofrimentos que fazem parte e são purificação, que fazem parte de um processo vocacional. Mesmo diante de tudo isso, nós veremos a frutuosidade da nossa vida, do nosso chamado, da nossa vocação. Então, queridos irmãos, você que se sente chamado a uma vocação, também escute a voz de Deus que fala. Escute aqueles que são instrumentos de Deus. Não resista à voz de Deus. Pelo contrário, iluminados pela palavra de Deus, façamos a experiência de tantos homens e mulheres que testemunham para nós nas Sagradas Escrituras, como nós poderíamos aqui recordar a vocação de Isaías, que está no capítulo 6, a vocação de Jeremias, que está no capítulo 1, e a vocação de Ezequiel, que está no primeiro capítulo deste livro, do livro de Ezequiel. Essas vocações que nós encontramos no Antigo Testamento, mas tantas outras que nós encontramos no Novo Testamento, a vocação de Mateus, tantos que escutaram a voz de Deus e que foram deixando com que esta voz interpelasse o seu coração.
Vamos pedir essa graça ao Senhor, iluminados pela palavra de Deus, para que assim possamos viver a fecundidade de uma eleição. Nesta eleição existe um projeto de realização pessoal de Deus para a tua vida. Que Deus possa nos conceder esta graça de, ao meditarmos a nossa vocação, acolhermos esta vocação que Deus pensou para nós, esse germe que já está dentro de nós e que, acolhido, alimentado, gerará frutos copiosos para a nossa vida e para a vida da humanidade. Deus abençoe. Shalom.